Oi, tudo bem? Falar das características profissionais que são bem vistas ou são necessárias, ou que a gente, como recrutador e como líder de empresa, está atrás, né? Hoje isso nos remete muito mais a emoções, a características comportamentais do que, de fato, a características que têm a ver com a formação técnica, né? Tem um texto que me chama muita atenção e eu queria compartilhá-los rápido para introduzir esse tema. Está em Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. E isso tem muito a ver com uma característica importante que a gente está atrás, principalmente nos jovens, que é saber fazer o princípio da gradação, sabe? Primeiro você está aqui, depois você vem aqui, depois você estará lá. Primeiro você começa um trabalho, depois você consegue formar uma carreira, um nome, e depois você é promovido. É importante que as pessoas tenham essa questão de entendimento do tempo que isso leva, né? As pessoas muitas vezes se atropelam, né? Você pode acelerar etapas, e isso é importante acelerar etapas, né? Vivendo a sua vida com intensidade, principalmente com intencionalidade, ou seja, saber a intenção daquilo que você está fazendo naquele momento e onde é que aquilo vai te levar. Mas não pode queimar etapas. É importante acelerar etapas, mas não queimá-las. O que eu quero dizer com isso? Você pode, sim, ser promovido rapidamente, mas precisa formar uma base antes de você ser promovido. Então, qual a característica importante que isso nos traz? É a pessoa saber dar tempo ao tempo, não ser extremamente precipitada, né? Muitas vezes eu vejo profissionais querendo ser promovidos, mas sem ter a base constituída. Constitua uma base primeiro. Essa base é um tempo de vivência numa função, um tempo de vivência numa, numa carreira, numa empresa, antes de mudar de empresa. Então é importante isso, sabe? Saber dosar o tempo, saber viver com intencionalidade. Outra coisa, responsabilidade. Responder por aquilo que faz. Isso é importantíssimo. A gente tem percebido o quanto que essa característica que é comum tem se perdido, sabe? Assumir a tarefa, né? Uma tarefa, um desafio e terminar essa tarefa. Entregar no prazo, né? Enfrentar as chatices, os esforços necessários para cumprir aquela tarefa no prazo. Essa é uma característica que a gente procura nos profissionais atualmente, né? Profissionais que sejam maduros, responsáveis e que saibam cumprir prazo, que saibam entregar no prazo. Cumprir o combinado. Você combinou um negócio, entrega, companheiro. Isso é importante, né? Pessoas que têm o nível de maturidade para falar: se eu me comprometi a chegar no horário, eu vou chegar no horário. Se eu me comprometi a entregar o relatório tal e tal dia, eu vou entregar tal dia. Se for necessário que eu me esforce um pouco mais para cumprir a palavra, eu vou me esforçar um pouco mais para cumprir a palavra. Ser responsável pelo seu desenvolvimento também é outra característica importante. As pessoas muitas vezes estão buscando que as empresas o desenvolvam e esquecem que eles são os principais responsáveis pelo seu desenvolvimento. E a gente busca pessoas que, desde cedo, manifestam interesse em crescer. E não só manifestam interesse, mas correm atrás desse crescimento. A gente pergunta: o que você fez até agora para que você alcançasse o nível de maturidade necessário para a função que você deseja entrar na nossa empresa? E muitas vezes a gente percebe que a pessoa não fez nada, né? Eu tenho visto alguns pais que me ligam para, né, pedir emprego para o filho. E aí geralmente eu não dou a menor moral para esse tipo de coisa, porque era o filho que devia estar correndo atrás, não ele. Então, seja responsável pela sua carreira, pela sua vida, tanto fora da empresa como dentro da empresa. Aliás, eu sempre vejo as pessoas na integridade. Eu, como recrutador de gerentes, supervisores e coordenadores, eu sempre olho como é que é a pessoa com a família, como é que é a pessoa com os pais, como é que a pessoa cuida da casa. Às vezes eu vou até a casa da pessoa, né? E se ele tem uma casa bem cuidada, ele ganha muitos pontos. Outra característica importante que os profissionais precisam, as pessoas precisam ter para trabalhar,
e que a gente procura nos profissionais é saber lidar com frustração, sem desistir, sem perder os laços de network. Muitas vezes a pessoa frustra-se com outra e já rompe o relacionamento como se nunca mais fosse precisar daquela outra pessoa. Cuidado com isso. As frustrações vão acontecer, você vai ter dificuldade nos relacionamentos com uma ou com outra pessoa e precisa saber lidar com isso. Né? A inteligência emocional é muito importante. Né? Provérbios 16:32 traz uma característica importantíssima. Está aqui, é melhor o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, se controlar, se conhecer é importantíssimo. E se dominar, mais ainda. E é consequência de se conhecer. Então, assim, tenha esse cuidado. Eu vejo muitas pessoas destruírem suas carreiras porque não se controlam, porque não se dominam. E, de repente, respondem mal a alguém que não deveria ter respondido mal. De repente, quebram um relacionamento que não deveria ter quebrado. Então, assim, é preciso mais que resiliência. Resiliência é uma característica dos materiais que, após serem apertados, eles voltam à sua situação normal. É como uma esponja, que você aperta ela, ela volta para o tamanho normal. Mas essa característica ela não é legal. Ela já foi ultrapassada, porque voltar para o que você era antes não te trouxe nenhum benefício. Qual que é a principal característica necessária hoje? É você aprender com as derrotas, aprender com as frustrações, aprender com as vitórias também, fundamentar, cristalizar sentimentos e experiências que trouxeram benefícios para que você as repita. E aprender com as frustrações, com as derrotas, para que você não as repita. Então, assim, não basta ser resiliente, você tem que aprender com as derrotas e não simplesmente se levantar delas. Porque senão você volta e comete o mesmo erro novamente. Outra coisa, ser aberto a ser ajudado. A gente precisa colocar isso em prática. As pessoas precisam ser abertas a ajudar e também a ser ajudadas. A gente percebe ali em 1 Samuel capítulo 22, Davi na caverna de Adulão ajudando e sendo ajudado. Aquelas pessoas que estavam ali com Davi se tornaram guerreiros, generais, foram desenvolvidas, ajudadas por por Davi, aliás, mas também que ajudaram Davi a passar por momentos difíceis. Então a gente precisa, eu vou voltar nesse tema adiante, mas a gente precisa saber ajudar e ser ajudado. É uma característica muito importante que a gente procura nos profissionais, porque o trabalho em equipe hoje é fundamental, ninguém faz nada sozinho. Outra característica importantíssima, principalmente para quem quer ser um líder ou ser um profissional técnico que vai ganhar um pouco mais, gestão do tempo. Saber priorizar o seu tempo, investir bem o seu tempo, esteja totalmente focado no momento que está vivendo, até mesmo para descansar. O que eu tenho percebido, o que a gente tem percebido nos profissionais, é o seguinte: a pessoa está assistindo filme, está vendo o WhatsApp, está conversando com outra pessoa, então assim, nem assiste o filme que presta, nem vê o WhatsApp que presta e nem conversa que presta. Então precisa gerir bem o tempo, e isso tem muito mais a ver com foco, com atenção naquilo que está fazendo, do que com qualquer outra coisa. Foco e atenção são características que a gente tem perdido por conta do altíssimo índice de distrações que nós temos hoje. Cuidado, cuidado. Você precisa focar para estudar, você precisa focar para aprender, você precisa focar para entregar um resultado, seja um relatório, seja o que for. Então saiba eleger e investir muito bem nas suas prioridades. Viva com intencionalidade e viva intensamente o momento que você está presente. Se está estudando, estude. Está trabalhando? Trabalhe. Está se divertindo? Se divirta. Mas não faça 3 coisas porque você não consegue. Uma outra característica para a gente encerrar esse bloco: energia boa. O que é energia boa? Aquela pessoa que tem bom humor, mas não só isso. E bom humor não é a pessoa só expansiva, que conversa demais, não. Bom humor é a pessoa que é agradável de estar do lado dela, que é positiva, que traz alegria, que traz paz. Se há algo que a gente procura hoje, que busca no ambiente de trabalho, chama-se paz. E tem pessoas que não trazem paz aos ambientes de trabalho. Não seja essa pessoa. Seja aquela pessoa que traz paz, que traz concórdia, que traz alegria, que faz as pessoas se sentirem bem ao estar do lado dela, que ajuda, que é ajudado.
né, que é aberto, vamos falar disso também mais adiante, mas traga paz ao ambiente de trabalho.